Olá pessoal, meu nome é Luiz Eufrásio, sou engenheiro de segurança contra incêndio e pânico, também tenho formação como técnico de segurança do trabalho e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que é brigada de incêndio. Vamos aprender sobre todos os aspectos e requisitos legais, objetivo, atuações. Isso também faz parte de uma formação que é preciso entender como é constituída a brigada, o seu organograma, para depois entrarmos em outros assuntos específicos. Não adianta a gente falar sobre teoria do fogo, meios de propagação, agentes extintores, sem antes a gente entender como que é a atuação da brigada de incêndio. Referente aos aspectos e requisitos legais e normativos, de acordo com a Lei 6.514 do Ministério do Trabalho e Emprego, citada a NR 23, Proteção contra Incêndio, toda organização deve ter medidas de prevenção contra incêndio e pânico, né, em conformidade com os requisitos legais, conforme o seu estado de atuação. Então vamos dar um exemplo. Se você é um brigadista, ou um bombeiro profissional civil, ou um instrutor de brigada de incêndio, o que você deve levar em consideração? As leis que falam, que regem, né, sobre segurança contra incêndio e pânico e as suas instruções técnicas, né, técnicas. Cada estado vai ter a sua norma, né, propriamente dito. Então a gente precisa entender, né, como que será a aplicação dessas instruções técnicas. Por exemplo, eu vou falar aqui para vocês hoje sobre as definições que a gente aplica no estado de São Paulo, que é o estado onde está situado o Grupo Fênix. Essa área de atuação nossa, muitas das vezes, também vai buscar alguns requisitos regulamentares, também vai citar algumas NBRs que a gente deve seguir como padrão. Dentre elas, a NBR 14.276, né, que é a nossa ABNT, entender que todas as empresas devem possuir proteção contra incêndio e pânico, saída suficiente, equipamentos suficientes para o combate ao fogo, pessoas adestradas, ou seja, treinadas, né, que nesse caso é a brigada de incêndio ou um bombeiro profissional civil, no uso correto dos equipamentos. Então não adianta você ter o melhor recurso, o melhor edificação, estrutura, se você não está em atendimento às instruções técnicas do Corpo de Bombeiros do seu estado. Por exemplo, você atua numa empresa metalúrgica. É importante você entender o dimensionamento de acordo lá com a indústria, entender como que vai ser esse dimensionamento da brigada de incêndio, população fixa, população flutuante, e tudo isso vai estar lá na instrução técnica, no caso do Estado de São Paulo, a instrução técnica de número 17. Tendo isso em vista, você vai preparar todo o aparato para a formação da brigada de incêndio, como eu estou fazendo aqui hoje. Então você vai treinar sobre a importância da brigada de incêndio, por que nós temos que ter uma brigada de incêndio, qual que é o papel desse ponto, né? A brigada de incêndio é uma equipe que trabalha de forma voluntária, tá? Então não existe nenhum tipo de renda, salário ou adicional financeiro para você ser um brigadista. Algumas organizações dão algum tipo de benefício específico ou de acordo com algumas entidades sindicais você pode ter um benefício diferente, né? Então é importante você se atentar de acordo com o seu ramo de atividade. Entenda o seguinte, se você atua numa indústria, não adianta você querer se especializar, ser um brigadista, fazer outros cursos sem entender o que pega mais na sua área. Por exemplo, se você é da indústria, não faz sentido você fazer um curso de proteção contra incêndio florestal. Se você trabalha numa empresa do ramo de logística, não faz sentido você fazer um curso de especialista com produtos químicos ou produtos perigosos, porque a sua atuação ela vai ser bem limitada. Então, entendendo isso, entendendo a forma que a sua empresa trabalha, os riscos do seu ambiente de trabalho, aí você começa a fazer as suas atuações. Então, a brigada de incêndio ela precisa entender o que tem na sua área, entender como manusear os equipamentos, como que eu devo sair de forma segura do ambiente, né? Às vezes a gente acha que o que mais salva as pessoas é combater o incêndio, e não é. O que mais salva vidas é uma evacuação diária, por exemplo. Então, você tendo uma equipe adestrada, roteiros de fuga, equipamentos bem dimensionados, o sucesso no combate a incêndios, sinistros, evacuação diária ou abandono, como alguns chamam,
você vai ter um êxito muito legal, ok? Então, dando continuidade aqui, qual que é o objetivo desse curso? Né? Capacitar ou reciclar você nas questões de prevenção, no combate a princípio de incêndio, no abandono da edificação e noções básicas de primeiros socorros. Obviamente que essa aula não acaba aqui, nós teremos mais algumas aulas que você vai interagir sobre noções básicas de primeiros socorros, de proteção contra incêndio, agentes extintores. Então, esse é um start do curso de brigada de incêndio, ok? A brigada de incêndio, muitas das vezes, ela atua dentro de um organograma. Tá? Ela precisa ter uma organização funcional. Então, essa organização ela se divide, né? Eu costumo dividir. Então, isso você vai ter lá na sua instrução técnica, está tudo certinho lá, bonitinho. Mas, assim, qual que é a atribuição do brigadista? Quem que é o líder da brigada de incêndio? Qual é o seu papel? Chefe da edificação e do turno, né? Qual que é o chefe, né? O coordenador da brigada, quem que vai ser o comandante daquela ação, né? Então é importante você deixar definido essas atribuições de cada um, né? Então, como foi dito já que a brigada é uma pessoa voluntária, ela está ali para ajudar, né? Qual que é o papel da brigada de incêndio, né? São três fatores fundamentais para a brigada de incêndio, tá? Primeiro, a vida. Segundo, o meio ambiente. E terceiro, o patrimônio. Então não adianta você se preocupar com o patrimônio e pessoas morrerem. Então a gente precisa entender como funcionam os dispositivos, como eles são dimensionados, né? Então, dentro dos projetos técnicos do Corpo de Bombeiro, você vai ter que seguir aquilo. Então não adianta você querer colocar um extintor numa área que não é dimensionada. Aquela carga de incêndio para aquele local, ela foi destinada de acordo com o risco daquela ocupação. Então, a brigada de incêndio precisa entender como funciona, juntamente com o SESMIT, né, se houver na sua empresa, ou com a CIPA, né, em parceria com a CIPA, e fazer essa aplicação. Obviamente, se a sua empresa não estiver, é importante buscar, tá, uma assessoria de uma empresa especializada em segurança do trabalho. Para quê? Para capacitar essas pessoas. O fato da sua empresa não ter um técnico de segurança, ou um engenheiro de segurança, ou até mesmo um bombeiro civil, isso não quer dizer que você não tenha que ter brigada de incêndio, tá? A brigada de incêndio, ela é de acordo com o número de ocupação, né? Tem toda uma sistemática para dimensionamento de acordo com o seu grau de risco e, e entre outros fatores, ok? Então, o líder da brigada é o responsável pela coordenação e execução das ações emergenciais de um determinado conjunto de setores, pavimento ou compartimento. Ou seja, vamos supor que a sua empresa ela tenha 3 blocos. Você pode definir um chefe por cada bloco, ou por cada pavimento, ou por cada andar, né? E o líder pode ser um líder por turno, ele pode ser um líder por área, né? Só que a função do líder ela é um pouco diferenciada da do chefe. O chefe de uma edificação de turno é o responsável pela coordenação e execução das ações de emergência determinadas de uma edificação ou planta. E ele é escolhido dentre os brigadistas aprovados no processo seletivo. Então, assim, professor, eu posso ser brigadista? Eu posso atuar de forma voluntária? Então, é muito importante que a instrução técnica do Estado de São Paulo diz o seguinte, que todo brigadista ele tem que ser apto. Então, quando a gente fala de apto, a gente está falando de aptidão. Dentro das normas regulamentadoras, é muito importante salientar que a política de SST, que é, é saúde e segurança no ambiente de trabalho. O mais importante é a saúde. Se você não tem saúde, não adianta você querer fazer prevenção. Então, está apto, o seu ASO está em dia, bacana. Agora, você é treinado, é capacitado por profissional especializado? E a instrução técnica diz que somente pode ser instrutores profissionais que tenham registro como técnico de segurança do trabalho, um engenheiro de segurança contra incêndio e pânico, ou um engenheiro de segurança do trabalho, devidamente homologado ao seu conselho de classe. O médico do trabalho pode ser, o enfermeiro pode ser? Pode, mas dentro da área de primeiro socorro, tá? Então, é importante vocês entenderem, né? Por exemplo, eu sou engenheiro contra incêndio e pânico, mas para mim assinar um certificado de brigada de incêndio, eu tenho que assinar como técnico de segurança do trabalho, porque como técnico de segurança do trabalho que eu tenho registro solicitado lá pela instrução técnica, ok? Então é muito importante você entender isso. Às vezes você faz um curso online ou você faz um curso sem entender como funciona essa logística, e você acaba comprando um curso que foi feito por um profissional que não é habilitado, não é técnico de segurança com registro no Ministério do Trabalho,
não é feito por um engenheiro que tem o CREA, e aí você pode estar sendo enganado aí, e às vezes o barato sai caro. Então entenda o seguinte, quando você faz o curso, existe uma certa logística por trás. Então tem alguns tipos de treinamento, nós temos o treinamento básico, temos o treinamento intermediário e o avançado. O treinamento básico, você vai aprender requisitos básicos, geralmente é 4 horas, é um treinamento, como diz a própria nomenclatura diz, né, básico. O intermediário, ele já quer algumas especificações, já precisa ter uma carga horária um pouco maior, já precisa ter feito alguns treinamentos práticos em pista profissional. O treinamento avançado, ele também entra em outros requisitos, né, produtos perigosos, como usar um EPR, e outras atribuições. Então, essa grade quem dá é a instrução técnica. Então, obviamente que eu estou falando alguns conceitos aqui, mas tem bem mais lá, e é importante, né, como tarefa de casa, você estudar a instrução técnica do seu estado, no que se refere à brigada de incêndio. Então, a lição não acaba aqui nessa aula, a lição vai acabar quando? Quando você concluir os conceitos na sua apostila e você consultar as normas do seu estado, ok? E qual que é a função, né? Qual que é a principal ação de um brigadista dentro de uma corporação, de uma empresa, de uma cooperativa, independente do tipo de organização, o papel principal da brigada são ações de prevenção. Ou seja, aonde tem a prevenção, você vai diminuir consideravelmente o risco de ações de emergência ou até mesmo de urgência, tá? Entender as definições disso, né? Quando que eu devo chamar o corpo de bombeiro? Quando que eu devo chamar o SAMU? Então, se é problemas relacionados à saúde, não precisa entrar em ambiente confinado, ou trabalho em altura, ou riscos em potenciais, você vai chamar o SAMU. Agora, se for alguma questão de resgate, um espaço confinado, numa área de risco, aí você precisa atrelar, né, a questão do corpo de bombeiro, ok? Olha, pessoal, muitos falam isso daí, não sabem a diferença entre urgência e emergência. Então fica aí mais uma dica para vocês procurarem, pesquisarem sobre isso e trazer aí essas definições de uma forma muito importante, né? Então, ação de prevenção, entender a análise de risco da sua empresa, entender como que funciona a participação em exercícios simulados, conhecer o plano de emergência da sua empresa, ver o que você pode, o que você não pode, as áreas permissíveis, não permissíveis, aonde estão localizados os equipamentos de proteção contra incêndio, onde estão localizados os rotas de fuga, qual que é o tempo de combate do meu reservatório baseado na vazão e pressão da bomba de incêndio. Tudo isso são fatores de prevenção e você precisa conhecer isso junto com a equipe, ok? Conhecendo tudo isso, você vai filtrar as ações emergenciais, que é identificar a situação, né? Acionar o corpo de bombeiro, corpo de energia, primeiros socorros, combate a princípio de incêndio, receptação e orientação do corpo de bombeiro. Então, esse é o papel depois que a ação preventiva falhou. Falhou? Então, você tem que criar uma logística, né? uma situação para você ter a sua atuação com sucesso, ok? Então, essa aula de hoje foi para você entender qual que é o papel da brigada de incêndio numa organização, as suas principais atribuições, as suas principais ações, legislação, aspectos e requisitos legais. Então, como tarefinha de casa, entender como funciona a legislação do seu estado e também a instrução técnica da brigada de incêndio, ok? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima aula.